Tem uma coisa acontecendo com o XRP que simplesmente não faz sentido. Enquanto o preço continua praticamente parado, milhares de novos investidores estão entrando na rede. Normalmente, essas duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Então a pergunta é: quem está certo? O mercado que continua vendendo ou esses novos investidores que parecem estar comprando justamente agora? E tem um detalhe no gráfico que pode responder essa pergunta. Fica comigo até o final porque esse nível pode definir o próximo grande movimento do XRP. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O XRP está vivendo um momento de conflito. De um lado, os dados da blockchain mostram um aumento na atividade da rede e um sentimento muito mais otimista entre os investidores. Do outro, a análise técnica continua dizendo que os vendedores ainda têm vantagem. A questão é descobrir qual desses sinais merece mais atenção. E no final do vídeo eu vou mostrar exatamente qual é o preço que pode confirmar uma recuperação ou abrir espaço para uma nova queda. Antes de olhar qualquer indicador, existe um ponto que todo investidor precisa observar: o suporte de $1. Mesmo depois de várias semanas de pressão vendedora, o XRP continua defendendo essa região. No momento da publicação da notícia, a criptomoeda era negociada perto de $1,04, acumulando uma queda de aproximadamente 6% na última semana. Durante esse período, o preço até tentou superar $1,07, mas não conseguiu. Os vendedores voltaram a se agir e empurraram o ativo novamente para a faixa entre $1 e $1,05. Até aqui, isso parece apenas mais um mercado lateral. Só que existe um detalhe que muda completamente essa história. Enquanto o preço praticamente não saiu do lugar, a atividade da rede disparou. Segundo dados da Santiment, quase 5.000 novas carteiras foram criadas em apenas um único dia. Esse foi o maior crescimento registrado em mais de 3 meses. Isso significa que, justamente enquanto o preço permanecia próximo de um suporte importante, mais investidores começaram a entrar no ecossistema. Para muita gente, isso é um sinal de acumulação. Mas calma, ainda não significa que a alta começou. Existe outro detalhe que impede essa conclusão. Além do crescimento das carteiras, o sentimento nas redes sociais também mudou. Os comentários positivos passaram a superar os negativos em uma proporção de aproximadamente 3,7 para 1. É o maior nível de otimismo observado nos últimos 3 meses. À primeira vista, isso parece ser extremamente positivo. Mas existe um risco. Quando o sentimento melhora muito rápido, muitos investidores entram no mercado simplesmente por medo de ficar de fora. O famoso FOMO. E a própria Santiment alerta exatamente para isso. Se esse aumento de interesse não vier acompanhado de compras consistentes, ele pode representar apenas entusiasmo passageiro. E existe um indicador que mostra justamente essa cautela. Se tanta gente está otimista, por que o preço ainda não reage? A resposta pode estar no mercado futuro. Segundo dados da CryptoQuant, o Open Interest da Binance continua bem abaixo dos níveis registrados durante os momentos de maior entusiasmo do ciclo anterior. Na prática, isso significa que ainda existe pouca alavancagem entrando no mercado. Por um lado, isso reduz o risco de grandes liquidações. Por outro, mostra que os investidores institucionais e os grandes participantes ainda estão esperando uma confirmação antes de aumentar suas posições. E isso nos leva ao ponto mais importante de todo o vídeo. Apesar da melhora no sentimento, a análise técnica continua favorecendo os vendedores. O XRP permanece negociando abaixo das médias móveis de 20, 50, 100 e 200 dias. Esse alinhamento normalmente caracteriza uma tendência de baixa. O RSI já saiu da região de sobrevenda extrema. Isso mostra que a pressão vendedora perdeu força, mas ainda não existe força suficiente para dizer que uma nova tendência de alta começou. Além disso, o preço continua abaixo de uma importante região de resistência. Enquanto isso não mudar, os compradores continuam em desvantagem. Então surge a pergunta mais importante: existe um preço que muitos analistas estão observando neste momento, a região de $1,11 e $1,12. Na prática, isso significa que ainda existe pouca alavancagem entrando no mercado. Um rompimento convincente dessa faixa seria o primeiro sinal de que os compradores estão retomando o controle. Depois disso, o próximo grande desafio aparece próximo de $1,20, onde passa a média móvel de 50 dias. Por um lado, isso reduz o risco de grandes liquidações. Somente acima dessa região, o gráfico começaria a mostrar uma reversão técnica mais consistente. Por outro lado, se o suporte do Zoom Snare for perdido, o cenário